Oi amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E assim, gente, eu estou muito empolgada para gravar este vídeo. Meu último vlog de leitura, surpreendentemente, vocês gostaram. E eu gostei muito de gravar também. Foi o vídeo mais espontâneo que eu fiz nos últimos tempos, que ele só foi acontecendo assim, não foi nada planejado. E eu vou tentar manter essa espontaneidade nesse vídeo, porque eu sei o que eu quero fazer, mas eu não planejei muita coisa. Esse ano, gente, eu tô lendo livros que eu tô amando muito, realmente. Eu gostei muito de Orgulho e Preconceito, assim, eu acho que aquele livro é, tipo, outro nível, sabe? Ele não é um clássico por qualquer motivo, ele é um clássico porque ele é muito bom. E eu tenho um livro contemporâneo, hypadinho, que é a minha leitura de agora, Cleópatra e Frankenstein. Esse livro tava no hype, eu não me lembro se era 2022, eu acho que era, né? E eu tinha muita curiosidade de ler esse livro. Esse exemplar, ele acabou na minha mão porque uma amiga minha leu esse livro, e não foi, tipo, sei lá, um favorito incrível, coisa que ela mais gostou da vida, e ela sabia que eu queria ler e que eu não tinha o livro ainda, então ela passou o livro pra mim, sabe? E, meu, olha que livro bonito, sério. E eu queria muito ler esse livro, sim, porque a capa me atraiu demais. O jeito da história também é um tipo de história que eu costumo gostar em livros. E também, sei lá, eu queria participar de algum hype nessa vida, e isso que já nem estou participando. Mas enfim, eu já tô na página 242, então assim, eu tô na metade pro fim do livro. Mas o que não quer dizer que vai ser uma leitura rápida, tá? Até que eu demorei, assim, umas 3 semanas, vou dizer, de 2 a 3 semanas pra chegar na página 242. Eu li esse livro bem devagarinho. É um livro que demorou muito pra eu engrenar. E agora eu tô super engrenada. Só que eu não sei se eu tô engrenada por eu já ter me acostumado com os personagens, com a forma narrativa, ou se é a minha cabeça, sabe? Tipo, minha saúde mental que está melhor. E aí eu tô conseguindo me concentrar melhor na leitura. Então eu não posso dizer pra vocês, assim, o que é, se é uma coisa ou se é outra. Nunca saberemos, na verdade. Nesse primeiro momento do vídeo, eu vou falar um pouco sobre o que é o livro. Como eu tô na metade do livro, já aconteceram algumas coisas e a minha opinião sobre esse livro já mudou algumas vezes. Então, vamos lá. Esse livro se chama Cleópatra e Frankenstein, por um motivo. Conta a história de dois personagens principais, onde a moça se chama Cleo e o moço se chama Frank. Então por isso que é Cleópatra e Frankenstein. Eles têm essa piada interna entre eles, às vezes um chama o outro de Cleópatra e de Frankenstein. Esse livro aqui, acho que vale falar no início, assim, dessa conversa. Na segunda página já tá com aviso de gatilhos, tá? Só pra vocês saberem, tá? Que pode ter temas sensíveis. A Cleo tem ali seus 25 anos, ela é britânica, vivendo em Nova York, nos Estados Unidos. Ela chegou nos Estados Unidos com visto de estudante e o visto dela está vencendo. E ela simplesmente não sabe o que ela vai fazer, porque ela se recusa a voltar para Inglaterra, ela não quer. Ela sofreu muito, teve muitos traumas na Inglaterra, por isso que ela foi para os Estados Unidos. Ela gosta até de morar nos Estados Unidos, mas ela também não vive uma vida assim muito confortável. Ela mora numa espelunca, enfim, ela não tem muita grana. O trabalho que ela tem é sempre freelancer, então não quer dizer que seja uma coisa certa ali todos os meses. E o Frank, assim, ele tem muito mais idade do que a Cleo. Ele tá ali nos seus 40 e poucos e ele é dono de uma agência de publicidade em Nova York. A agência dele está crescendo e está conseguindo atingir o sucesso como agência e a visibilidade como agência de publicidade nesse momento que tá acontecendo essa história de amor entre os dois. Eles se encontram, eles se apaixonam. Eu não falei antes, mas a Cleo é uma artista plástica. E ela é muito bonita, assim, sabe? E vocês têm que imaginar esse casal, assim, eles são quase um clichê, sabe? De história de artista que sofre nos Estados Unidos. Eu não sei explicar. Pra mim, eles são um clichê. Então, tipo, Cleo, ela é magra, loira, muito alta, sabe? Tipo, elegantíssima, com aquela aparência de frágil, sabe? Uma ninfa, assim, meu Deus. Os cabelos escorridos, sabe? Ela tem senso de moda, mas ela não tem muita grana, então ela vai no brechó e daí ela pega uns vestidos assim, que na verdade é uma camisola, que daí vira um vestido de festa, sabe? Tipo, ela é essa pessoa. E o Frank, ele é aquele cara que não aparenta a idade que tem, né? Ele não parece que ele tem 40 anos. Ele é uma pessoa super jovial, mas ao mesmo tempo ele é, tipo, o machão descolado, sabe? O machão descolado. Ele gosta muito de fazer festa, tem muitos amigos legais, inclusive foi através dessas amizades que ele conheceu a Cleo. Enfim, um publicitário, gente. Ele é legal, ele é cool, entendeu? E ele é cool, mas ele tem dinheiro, porque ele é dono da agência, né? Ele não é um mero publicitário, ele é dono da agência. Então ele também tem muito dinheiro pra sair por aí, beber, fazer viagens legais, pagar coisas para as outras pessoas. E ao mesmo tempo ele tem um problema com bebida, porque ele é, enfim, boêmio. Eu não sei como explicar sem ser grosseira.
sem ser grosseiro e sem parecer errado e sem parecer preconceituoso esse jeito que eu tô explicando, tá? Então, se eu falar alguma coisa ruim, por favor, me perdoem. Mas assim, ele é tipo... Eu não posso dizer que ele é necessariamente machista, porque na verdade ele é do jeito que eu enxergo a maioria dos homens. Então, tipo, ele é só homem. Não sei, gente, desculpa se isso ofende alguém. Vocês vão ver mais adiante, quando eu for comentar um pouco sobre a história, a parte dos livros que eu tô... Eu não sei, gente, assim... Tá tudo bem, tá tudo incrível, ele trata a mulher que nem gente, até mulher decidir se comportar que nem gente, aí nós vamos ter um problema. Enfim, eu não sei, não sei, foi mal, gente, eu tô sinceramente me reciclando referente a isso, porque às vezes eu acho que o meu jeito de enxergar os homens, ele reflete também um machismo escondido dentro da minha mente, sabe? Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas eu tô tentando enxergar homem que nem gente, mas às vezes é difícil. Então, esse livro tá sendo até importante pra eu conseguir lidar com meus preconceitos, porque o Frank, ele é do jeito que eu imagino que os homens são, sabe? Sem querer fazer um parênteses, só que pra mim é engraçado que, tipo, tem os homens da minha vida, sabe? Tipo... homens da minha família, homens que são amigos meus, tipo, enfim, tem esses homens que eles existem na minha vida e pra mim eles têm um nome e eles são essa pessoa pra mim, sabe? Mas às vezes eles falam coisas que eles não são mais essa pessoa, eles são meramente homens. Eu não sei explicar. Eu sei que tem muita gente por aí que sabe explicar isso melhor que eu, mas é assim que eu me sinto. Fecha parênteses, voltando. Aí a Cleo tá nessa situação de o visto expirando, ela tem que se mandar dos Estados Unidos e o Frank conhece ela e se apaixonam e tal, chuchu, beleza. Só que o visto da moça vai expirar e aí eles pensam, por que então cortar nosso amor pela raiz? Vamos nos casar. Porque daí se o Frank e a Cleo se casarem, eles vão conseguir um visto permanente pra Cleo. Aí que começa meio que todo o problema, assim, sabe? Com esse casamento precoce deles. Quando eles casam, pra Cleo não perder o visto, eles meio que casam com todos os elementos do casamento, mas não com aquele tempo de convivência que tu precisa pra casar mesmo com uma pessoa. Então eles estão ali e o Frank tá meio que pagando as contas da Cleo, tá sustentando ela, eles já estão morando juntos, eles já estão meio que tomando decisões de um casal casado, mas sem aquele tempo necessário de convivência pra se conhecerem. Então meio que são dois estranhos, apaixonados, casados, morando no mesmo teto, assim. Tipo, coexistindo. É muito ruim porque desde o início tudo é muito tóxico. Todo mundo meio que hostiliza a Cleo, inclusive os próprios amigos dela, por ela ter casado com o Frank, porque fica assim, tu só tá casando com ele pra tu conseguir ter o visto, pra conseguir ir pros Estados Unidos, então tu poderia ter casado com qualquer um daqui e tal. Enfim, e ela tenta mostrar pras pessoas que ela realmente gosta do Frank, que existe um sentimento ali entre os dois que é forte o suficiente pra justificar o casamento deles e tal. E aqui tu vai acompanhando cronologicamente, então o livro ele é separado por capítulos com nomes de meses, então dezembro, janeiro, fevereiro. Cada capítulo também, ele meio que foca na história de alguns personagens que gravitam em torno do Frank e da Cleo. Tem um capítulo contando a história do Quentin, que é o melhor, em tese, o melhor amigo da Cleo. Então tem um capítulo sobre ele, sobre os relacionamentos dele. Ele aborda um pouco... É um capítulo um pouco... Eu achei que é o capítulo até mais pesado do livro, porque ele aborda um pouco sobre como o Quentin, ele é trans, mas ele não admite que ele é, e ele tem horror das pessoas que são trans. Mostra também, eu acho que mostra de uma maneira assim, bem quase realista, sabe? Bem quase realista, algumas facetas mais obscuras do mundo desses personagens, sabe? Então também tem um capítulo específico sobre a Zoe, que é a meia-irmã do Frank, que ela é bem jovenzinha, assim, também, um pouco mais nova que a Cleo. Ela odeia a Cleo, depois ela começa a gostar da Cleo, mas tem próprias questões particulares de rivalidade feminina, enfim. E de mais a mais, tanto a Cleo quanto o Frank são pessoas quebradas. A gente vê isso aqui no livro, a gente vê como as atitudes deles no dia a dia para com eles mesmos e para com os outros são de pessoas quebradas. A gente fica sabendo um pouco da história de vida deles, tipo, saca que eles são pessoas muito, muito fodidas pra caramba, sabe? E aí a gente vai acompanhando a história desses dois e também montando como quebra-cabeça a história deles através da história de quem convive com eles. Eu não sei, eu achei meio clichê no início, assim, mas depois que eu fui me envolvendo com a história, eu comecei a até pegar afeição pelos personagens. Eu acho que eles são personagens muito bem feitos. Existe aquela dinâmica de dominância, sabe, tipo, relacionamento abusivo. Os momentos da Cleo e do Frank, quando são momentos bons, são muito, muito bons, e eles são iguaizinhos a momentos bons em relacionamentos saudáveis. Logo em seguida de um momento bom, tem um momento muito, muito ruim, que só aquele momento justificaria o rompimento daquela relação. Mas aí
bem aquela dinâmica de relacionamentos abusivos que a gente já conhece. A pessoa que tá ali dentro, meio que ela não consegue sair daquilo porque ela começa a pensar que os momentos bons são muito bons, eles os momentos bons realmente são bons. A pessoa fica ali, sabe? Tipo, porque não consegue fazer um juízo perfeito de tudo que tá acontecendo justamente por ela estar dentro daquela situação. Até mesmo eu me peguei, assim, na armadilha do relacionamento abusivo dentro desse livro como leitora, sabe? Porque eu tava descrevendo um momento muito fofo entre os dois. Eu tava assim, nossa, mas que fofura, então o relacionamento deles tem salvação, sabe? Tipo, olha só quanta fofura. E já tinha acontecido merdas antes. Eu tava assim, nossa, mas olha só que fofo. Tem como salvar? Como não se salva um relacionamento assim? Essa autora consegue retratar com muita realidade, sabe? Esses lados obscuros e essas coisas que a gente vê, mas ignora. Eu tô achando muito bom por enquanto esse livro, mas é isso. Because then every time I wanted a brain drain, I was having to print brain drain specific pages. And it was exactly the same. It just had a header, and I just think that was kind of silly of me, maybe. I don't know. Eu tô com minha blusa nova, eu não usei essa daqui ainda. Das que eu ganhei de Natal. Inclusive, se vocês não olharam o meu mini vlog de Natal, olhem. Já anunciando outros vídeos. Então, hoje eu vou almoçar com meu pai num lugar que eu achei que eu acho que ele vai gostar. Que é um lugar que é tipo um diner americano. E tem panquecas e tal. Eu me lembro que eu tinha ido num outro lugar que era nessa vibe, assim, americana. E meu pai tinha dito, muito bonitas essas panquecas. E aí é por isso que eu convidei ele pra gente ir lá hoje. E eu já tô aqui vestida. Olha a bagunça ali. Eu já tô aqui vestida e a gente vai sair agora. Gente, eu tô um pouco frustrada. Primeiro, eu tava editando aqui um mini vlog pra rede social dos vídeos verticais. Inclusive, eu tô postando vários mini vlogs com conteúdo que não é o mesmo que tá aqui. Faço um mini vlog só pra lá. Eu acho que o conteúdo vertical, ele fica mais... O rosto da gente fica mais perto, né? Porque filma só essa parte. Eu não sei, mas a câmera do meu celular parece que ela tá pixelando as coisas. E eu não sentia isso antes, até eu começar a postar na rede da dancinha, entendeu? Comecei a ficar um pouco insegura. Daí eu comecei a pesquisar câmeras de vlog. Pesquisei várias, tá? E aí eu cheguei à conclusão que aquela Osmo Pocket, de repente, fosse uma boa, né? Aí eu comecei a procurar vloggers brasileiros que eu sei que filmam com uma Osmo Pocket pra ver se é melhor do que o meu iPhone. E eu não achei melhor, entendeu? Eu não achei melhor. Eu achei igual, daí não vale a pena eu comprar um negócio novo pra ter uma qualidade igual que eu já tenho. Isso me deixou um pouco frustrada, porque eu queria, tipo, uma coisa pocket, assim, mas que tivesse uma imagem boa. E eu tô vendo, não sei se é coisa da minha cabeça, mas parece que a qualidade da câmera, tipo, frontal do meu celular tá diminuindo muito. Eu não sei porquê. Não sei se eu nunca reparei antes, se eu tô ficando muito crítica, ou se realmente aconteceu alguma coisa. Alguma atualização que tá fazendo propositalmente a câmera perder a qualidade. Não sei. É uma boa pergunta. Só sei que eu queria compartilhar minha frustração.
Bem, as marcações no livro estão crescendo. E eu também tô avançando bastante na leitura. Mas eu queria vir aqui conversar um pouco sobre esse livro. Ontem eu tava lendo super empolgada o livro e eu parei numa parte que eu achei muito pesada. Foi a tentativa da Cleo de encontrar Jesus. Antes de ler essa parte, eu tinha achado a parte mais pesada, a parte do Quentin, que é o melhor amigo da Cleo. As opiniões que ele tinha sobre as pessoas trans, tinha achado pesado, assim, o que ele falou. Mas aí, achei mais pesado ainda esse aqui, essa parte, assim. Eles se casaram em junho, e daí essa cena que eu vou falar pra vocês acontece em janeiro. Em janeiro, o casamento dele já tá, tipo, ladeira abaixo completamente, tá? A Cleo, ali por dezembro, ela teve que jantar ou almoçar com o pai dela e com a madrasta. São pessoas horríveis, número 1, e número 2, são pessoas que ela teve que morar depois que a mãe dela também foi tentar encontrar Jesus. Quando a mãe da Cleo realmente encontrou Jesus, a Cleo já era maior de idade. Mas teve uma época em que a mãe dela estava tentando encontrar Jesus, que a Cleo ainda era menor de idade, e aí a mãe dela foi internada numa clínica, e a Cleo teve que ir pra Londres morar com o pai dela e com a madrasta. Só que assim, a madrasta é a pior pessoa do mundo. Então a madrasta da Cleo sempre menosprezou muito ela e, tipo, provocou muito ela de propósito, porque a Cleo seria uma competição com essa madrasta pela atenção do pai, né? Então, enfim, a Cleo seria uma ameaça. Meio que a vida, assim, a juventude da Cleo sempre foi meio conturbada. Antes da mãe dela entrar nessas pilhas de encontrar Jesus, já era meio, tipo, a imagem da artista sofrida, sabe? A mãe dela era uma arquiteta muito bem sucedida. Quando a mãe dela tava bem, ela tava muito bem, e quando a mãe dela tava mal, ela estava muito mal, sabe? Então a Cleo também nunca teve constância na vida dela, e quando ela teve que passar esse tempo com a madrasta e com o pai, ela meio que foi jogada pro mundo, assim. Ela era uma coisa que não importava, sabe? Então se a Cleo passasse 3 noites fora com um cara aleatório que ela conheceu na rua, foda-se, porque ninguém perguntava onde ela tava, ninguém nem dava falta dela, sabe? Foi meio que aí que talvez tenha começado a ficar mais visível o autodesprezo que ela tem. Meu coração quebrou várias vezes no mês de janeiro, no capítulo que se chama Janeiro. Foi assim, a Cleo tava muito deprimida porque ela tinha encontrado com o pai dela, com a madrasta, e meio que voltou pra ela toda aquela coisa de adolescência e de infância, todos aqueles sentimentos de depressão. A Cleo tava entrando assim numa espiral descendente de desespero, digamos assim. E aí o Frank tava vendo isso e ele tinha medo. Quando ele descobriu que a mãe da Cleo foi espontaneamente encontrar Jesus, ele ficou com medo que a Cleo seguisse o mesmo caminho. Até porque ela meio que dava sinais, assim, de que ela não descartava 100% essa ideia. Então, quando a Cleo começou a ficar mais deprimida, o Frank ficou preocupado e aí ele meio que tentou achar alternativas pra Cleo não ficar tão deprimida e ele decidiu adotar um animalzinho. E o animalzinho se chama Pentaldo do Açúcar. E aparentemente esse Pentaldo do Açúcar é proibido nos Estados Unidos. Se ele cruzar com os roedores que já existem nos Estados Unidos, pode causar um desequilíbrio natural muito grande. Aí o Frank lá comprou de uma mulher meio suspeita e tal, e levou o bichinho pra Cleo, e a Cleo, tipo, amou muito. O Frank e a Cleo, eles, tipo, se conectaram muito nesse período, porque eles estavam aprendendo a como cuidar do bichinho e tava, tipo, tinha uma nova distração ali no relacionamento deles. Aí o Frank voltava mais cedo pra casa pra ficar com a Cleo e com esse bichinho, enfim, e tal, e daí tava todo mundo feliz. E aí, por causa do trabalho, o Frank estava muito estressado e ele voltou a beber com mais frequência. Começou a voltar tarde pra casa de novo, ele voltava todo errado. E daí, numa desses momentos, assim, dessas noites, a Cleo, tipo, com todo o tato do mundo, de verdade, ela tentou falar pra ele, tipo assim, mano, assim, eu acho que de repente tu poderia beber menos, não precisa parar totalmente, mas talvez escolher um dia da semana pra tu beber, ou, sabe, tipo, ela tentou abordar o assunto delicadamente com ele e ele virou bicho, tipo, ele ficou muito brabo e xingou muito ela, acabou com ela. Por acaso tu tá insatisfeita? Não sou eu que pago tuas contas? Decidiu agora reclamar da única coisa que traz alívio pro meu estresse. Teve esse episódio e ainda em janeiro teve uma noite que o Frank voltou muito bêbado pra casa e ele deixou a tampa do vaso sanitário levantada e o bichinho esse tava, tipo, correndo pela casa, brincando. O bicho entrou dentro do vaso e se afogou. Um dos cuidados que eles aprenderam era que se fosse deixar o bicho solto em casa, não podia deixar, tipo, nenhuma água, assim, sabe? Que senão o bicho podia se afogar. De todas as coisas que ele podia ter feito, ele simplesmente pegou e deu descarga. E a patente entupiu, deu um pouco errado ali, né, no momento da descarga. Aí começaram mais brigas deles, porque todas as noites o Frank voltava bêbado e todas as noites a Cleo, tipo, jogava coisas nele, e aí xingava ele de madrugada, aí eles quebravam a casa toda, e aí os vizinhos começavam a reclamar, porque chega de
chega, sabe? Chega de barulho. E esse foi o janeiro deles. Em fevereiro, o Frank tinha uma viagem para a África do Sul. A agência dele ia gravar um comercial lá. Pela primeira vez em todo o relacionamento curtíssimo, mas tudo bem, todo o curto relacionamento deles, o Frank convidou a Cleo pra ir junto com ele nessa viagem. Ele já tinha viajado pra vários lugares e nunca tinha convidado a Cleo. Daí dessa vez ele convidou, não sei por que razão, acho que porque tava se sentindo um pouco culpado, mas o relacionamento deles continuava meio merda, assim. Meio, né, completamente merda, e a Cleo decidiu que ela não ia pra África, que ela queria dar um tempo do Frank. E aí que entra o Anders, que é um amigo de 20 anos, mais de 20 anos do Frank. E o Anders, ele quando era mais jovem, ele foi modelo, então ele é, tipo, muito lindo. E ele é 2 anos mais velho ainda que o Frank, ou seja, ele é ainda mais velho do que a Cleo, sabe? E quando a Cleo, lá no ano passado, tinha conhecido o Frank, ela também tinha conhecido o Anders, que é amigo do Frank. Quando ela ainda não tava saindo sério com o Frank, tava só conhecendo ele, ela tinha ficado com o Anders. E eles nunca mais tinham tocado nesse assunto, o Frank não sabe, e ela e o Anders nunca mais tinham tocado nesse assunto, e eles nunca mais tinham se encontrado sem estar o Frank junto. O Anders, ele é um cara também, tipo, eu acho até que o Anders é pior do que o Frank. Porque o Anders, ele, tipo, só sai com mulher bonita porque ela é bonita, e depois ele meio que descarta as mulheres, porque, enfim... Não vou nem entrar, eu vou ser totalmente politicamente incorreta se eu falar o que eu acho disso. Ele é essa pessoa, e ele meio que fez isso com a Cleo também, mas meio que ele não consegue esquecer a Cleo. Mas meio que o Anders talvez não consiga esquecer a Cleo, porque a Cleo é mulher do amigo dele, sabe? Tipo, se a Cleo fosse outra pessoa, totalmente descomprometida, talvez não teria tanto interesse da parte do Anders. E a Cleo tá muito chateada, porque, sim, o leitor já sabe também, que o Frank, ele está apaixonado por outra mulher. No momento, assim, é uma paixão platônica, mas é uma paixão muito mais saudável e normal do que a paixão que o Frank teve com a Cleo, sabe? Essa outra mulher por quem o Frank tá apaixonado, ela é uma mulher, tipo, independente, com o dinheiro dela, com as opiniões dela, ela tem bom senso de humor, enfim. Então a Cleo fica muito mexida porque ela se deu conta que o Frank tá apaixonado por outra mulher e dela não decidiu ir pra África. Nesse meio tempo, o Anders compra um quadro da Cleo. E ele compra assim, tipo, meio que pra dar uma força, porque ele gosta da Cleo. E tava meio que todo mundo detonando a arte dela lá na exposição na galeria. E o Anders fala, não, vou comprar. E ele botou, tipo, um preço lá em cima, porque era meio que um leilão. Ele botou o preço lá em cima, $12.000 e tal. Foi meio sem querer, querendo. Era pra ele ter botado $1.200, ele botou um zero a mais, ficou $12.000. A Cleo ficou muito, tipo, chocada com isso. E ela ligou pro Anders falando assim, mano, $12.000, tu tá completamente louco. Nessa conversa vai, conversa vem dessa ligação, ela falou, eu não fui pra África. E aí o Anders fala, por que tu não vem aqui em casa? E ela vai na casa dele. Todas essas, sei lá, 2, 3 semanas que o Frank passa na África gravando o comercial, a Cleo quase nem volta pra casa, ela só fica na casa do Anders. Então ela tem vamos chamar de episódio de paixão muito intenso com o Anders. Tanto o Anders quanto ela fantasiam sobre uma vida que eles poderiam ter se eles assumissem esse relacionamento. E cada um sozinho no seu canto pensa como seria bom, como seria libertador eles assumirem esse amor, vamos dizer assim, que no caso não é ainda amor, mas enfim. Só que quando chega na hora, assim, de um se comunicar com o outro, o Anders acaba sendo o mesmo lixo tóxico que ele é com todas as outras pessoas, porque a Cleo fala algo do tipo, eu acho que vou contar pro Frank que isso aconteceu e tal, mas não vou mencionar teu nome, só vou dizer que aconteceu. E a Cleo tá tentando comentar assim, eu acho que o Frank tá apaixonado por outra pessoa, e daí o Anders fica tipo, mano, deixa de ser louca, come aí teu café da manhã e se manda, tipo, é mais ou menos assim, sabe? E daí meio que o Anders se arrepende um pouco de ter tratado a Cleo assim como uma coisa descartável, mas no fim das contas ele chega à conclusão que ele não pode abrir mão da amizade dele com o Frank, porque ele tem que abrir mão de alguma coisa, sabe? Se ele for ficar com a Cleo, ele não pode ter o Frank. Mas se ele escolher o Frank, ele obviamente não pode ficar com a Cleo. Então, num dia só, ele já passa por todo esse processo de decidir se ele vai ficar com o Frank ou com a Cleo. E ele decide que vai viajar e aceitar uma proposta de trabalho em Los Angeles. Los Angeles, no caso, é do outro lado dos Estados Unidos, porque eles estão em Nova York. Então, é bem longe. E assim, o Anders, obviamente, só conta pro Frank que ele vai se mudar pra Costa Oeste. E quando o Frank finalmente comenta com a Cleo, tipo, tô muito chateado que meu amigo vai se mudar, a Cleo fica meio, tipo, mal, assim, porque daí ela entende que realmente aquela possibilidade que tanto ela quanto o Anders estavam fantasiando de, tipo, eventualmente assumir um relacionamento, acabou aquela possibilidade e ela se sente meio descartável, sabe? E daí foi nessa hora que eu fiz uma das marcações que eu botei aqui, que eu achei muito interessante o jeito que estava escrito. E, na verdade, foi a partir desses sentimentos que estão aqui, que eu vou ler pra vocês,
que desencadeou todo o ato de querer encontrar Jesus por parte da Cleo. Então, basicamente assim. Só então, nessa quietude, chega um novo sentimento. É da vergonha. Vergonha por ter saído do emprego, vergonha por não pintar, vergonha por ter se casado com Frank, vergonha por ele ter se apaixonado por outra pessoa, vergonha por ter corrido para Anders em busca de consolo, vergonha por ele tê-la descartado, vergonha por Frank beber desse jeito, vergonha por ter deixado Jesus morrer. Jesus, no caso, é o nome do bichinho deles, tá? Vergonha por Frank tê-la deixado destruir todo o apartamento procurando por ela antes de esclarecer o que havia feito. Vergonha por tê-la acobertado e ter dito a todo mundo que Jesus havia escapado. Vergonha de isso ter se tornado seu segredo também. Vergonha de ter sentido muito medo de deixá-lo quando disse que faria. Vergonha por sua mãe estar morta e não poder pedir conselhos a ela. Vergonha por sua mãe não querer ser sua mãe o suficiente para não estar morta. Só vergonha, vergonha, vergonha. Eu achei esse parágrafo muito, muito bom. Quem já não se sentiu assim, não é mesmo? E se tu parar pra pensar, todas essas vergonhas que ela tem são de coisas que estão tão além do controle dela. Não todas, tá? A maioria. Tipo, a mãe dela não amar ela o suficiente a ponto de não querer encontrar Jesus. Não é uma culpa da Cleo, mas acabou virando uma culpa da Cleo. Acabou virando uma coisa que ela carrega, sabe? O Frank beber do jeito que ele bebe também não é culpa da Cleo. Das muitas coisas aqui que ela fala, poucas estão ao alcance dela mudar, sabe? Vergonha por ter saído do emprego. Sim, ela, saiu do emprego dela pra ser sustentada pelo Frank e fazer arte em tempo integral. Então, sim, meio que sendo uma coisa que ela podia controlar, sabe? Mas, enfim, é um arrependimento no caso, sabe? Vergonha por não pintar, porque a partir do momento que ela sai do emprego e ela fica só em casa, e isso eu também entendo muito ela, a partir do momento que tu fica só em casa, meio que a tua criatividade vai pro lixo, sabe? Para totalmente de existir, e ao mesmo tempo, quanto menos tua criatividade existe, maior o autodesprezo tu tem por ti mesmo, porque tu pegou esse tempo justamente pra tu ser criativo e tu não tá sendo criativo justamente porque tu pegou esse tempo. É enlouquecedor. E vergonha pelo Frank ter se apaixonado por outra pessoa. E daí a gente já começa nas vergonhas que ela não tem controle sobre. Isso é muito interessante, porque ela tem vergonha pelo Frank ter se apaixonado por outra pessoa, porque ela não se sente gostável o suficiente a ponto de fazer com que o Frank nunca mais se apaixone por ninguém. E eu tava vendo um vídeo na Rede das Dancinhas, um vídeo super aleatório, não sei nem de quem era, só uma tia lá falando e contando uma história de outra pessoa. Mas basicamente o que a tia essa na Rede da Dancinha tava falando era que o amor e o afeto e a paixão também, ela nasce na convivência com uma outra pessoa, sabe? Tipo aquele amor mais duradouro, pessoa que tu vê todos os dias, que tu tem contato todos os dias. Não tem como o Frank não ter se apaixonado por essa outra mulher, porque essa outra mulher trabalha com ele e trabalha diretamente com ele. Ela é redatora e ela cuida das mesmas contas que o Frank também cuida, sabe? Então eles têm que fazer brainstorming juntos, eles têm que passar muito tempo juntos. Ela também é vegetariana, porque o Frank é vegetariano e eles são meio que os únicos dois vegetarianos, então eles vão almoçar juntos no mesmo lugar. Então são muitos momentos cotidianos que eles dividem. E o Frank não divide esses momentos com a Cleo, porque ele não passa tempo em casa. Então é tão óbvio que ele vai se apaixonar por outra pessoa e que ele vai gostar de outra pessoa e essa pessoa ser alguém que ele tá ali junto todos os dias, tá conhecendo os defeitos e as qualidades, sabe? E o Frank, ele tá tendo um tempo de conhecer essa outra moça que trabalha pra ele, que é um tempo que ele não teve de conhecer a Cleo, por mais que eles sejam casados e vivam como casados, eles nunca tiveram esse tempo de se conhecer, o tempo de sair, se divertir, o tempo de almoçar juntos, enfim, não tiveram. E ao mesmo tempo, o Frank, ele não sabe como essas coisas funcionam. Ele é um homem de 40 e tantos anos e ele não sabe como manter um relacionamento. Ele não sabe que às vezes tu vai ter que convidar a pessoa pra ir almoçar contigo, mesmo que seja num lugar merda, mas é só pra passar tempo junto. Ele não faz ideia disso. Ele não faz ideia que às vezes ele vai ter que realmente abrir mão de alguma coisa que ele quer muito, de coisas que ele... Porque ele tava vivendo a vida dele só pra ele até então, e agora ele tá vivendo a vida dele junto com outra pessoa. Então ele vai ter que abrir mão de repente ir pro bar depois do trabalho e comemorar mais uma vitória do trabalho pra ficar com a esposa dele em casa, sabe? Ou então convidar a esposa dele pra ir no bar, sabe? Tipo, mano, tem que fazer coisa junto. E o Frank não sabe disso. Eu nem diria que ele tá de má vontade, eu só diria que ele não faz ideia que é assim que funciona. E é muito interessante ver
esses personagens todos, não só a Cleo, não só o Frank, mas todos que rodeiam eles são pessoas com bastante idade e tão emocionalmente imaturas. E eu me sinto muito estranha falando isso, porque eu não tenho nem 30 anos. E eu tô vendo que essas pessoas de 40 a mais não sabem se portar em relacionamentos tanto amorosos quanto de amizade. Eles não fazem ideia que tem que ser, sei lá, respeitoso, que tem que conviver, que tem que passar tempo junto, sabe? Que tem que tentar escutar o outro e não só, tipo, esperar a sua vez de falar. Enfim... É muito doido isso. E aí tá, né? Depois que a Cleo começou a se dar conta de todas essas vergonhas que ela sente por todas as coisas da vida dela que ela se culpa, ela começa a entrar nessas de querer encontrar Jesus. E aí assim, durante uma briga, ela quebra um vaso de orquídea lá que o Frank deu pra ela. Daí ela fica, mano, vou comprar outra orquídea então. Aí ela sai, vai lá na loja de flores comprar outra orquídea. E aí, quando ela chega lá na loja de flores, ela fica assim, mano, mas assim... Tudo que veio da terra tem que voltar da terra. É por isso que eu estou sozinha porque eu não estou na terra. Sei lá, tipo, ela entra numa pilha assim, aí ela compra um monte de saco de terra, ela leva um monte de saco de terra pra casa, ela enterra a orquídea, ela bota um monte de terra no chão da sala, tá? Um monte de terra no chão da sala. Enterra a orquídea lá dentro. E daí depois tem, tipo assim, um morro de terra na sala, ela pensa... Por que não deitar nesse monte de terra e encontrar Jesus? E daí é mais ou menos isso que ela faz. Só que ela, obviamente, não consegue. O Frank chega antes, encontra ela, chama a ambulância e ela é internada. Aí, quando ela é internada, cuidam dos ferimentos dela e depois internam ela na ala psiquiátrica. E o momento que eu parei de ler o livro, que eu achei muito difícil, foi esse momento em que ela tá na ala psiquiátrica, que eu acho que essa, tipo... Pior do que o momento ali da emoção de fazer o negócio é, tipo, quando tu te dá conta que não deu certo e que tu tá numa situação dessa, sabe? Tipo, num hospício. Puta que pariu. E eu não quero que vocês pensem que eu tô passando pano pra Cleo, tá? Porque eu também acho que ela é uma pessoa super tóxica. Além dela ser essa pessoa que se coloca nesse lugar de extrema dependência, em que os outros se sentem na obrigação de ir lá, juntar ela, ajudar ela, fazer as coisas pra ela, pagar as coisas pra ela, viver a vida por ela, ela também é essa pessoa que coloca a terra no meio da sala. Mesmo que ela não quisesse encontrar Jesus depois, não tivesse essa ideia maluca, cara, ela tá fazendo um monte de coisa que não faz sentido. Já parou pra pensar, tu chega na tua casa, bêbado ou não, tu chega na tua casa e tem terra preta, sabe, com minhoca na tua sala, puta merda, que porra é essa, entendeu? Nada faz sentido, nada faz sentido. Enfim, é esse o update do livro. Eu espero estar dando pra vocês uma boa noção de como é esse livro, porque na verdade, assim, esse livro não é linear. E é muito engraçado porque esse livro também é bem perfeito no sentido de que a Cleo e o Frank, eles não têm muito em comum, foi tudo muito precipitado, e eles não têm aquela história pra contar pros outros, do tipo assim, teve aquela vez que a gente foi em tal lugar, aconteceu tal coisa, teve aquela outra vez, não sei o que, eles não têm essa riqueza de vivências juntos. E o livro passa tipo assim, tô na página qual? 280, eu tô na página 280, ainda não aconteceu nada, sabe? Tipo, aconteceu um monte de briga, aconteceu um monte de desentendimento, mas não existiram momentos engraçados e, tipo, coisas que enriquecem a vida. Não aconteceu ainda, então eu não tenho muito um enredo pra contar pra vocês, porque a coisa mais importante do enredo foi o Pentálogo do Açúcar morrer, a Cleo descobrir, a Cleo tentar encontrar Jesus. Esse foi, tipo, o maior plot, sabe, que aconteceu até agora nesse livro. Então, sei lá, enfim, eu espero que esse vlog de leitura esteja fazendo algum sentido pra vocês. Mas também eu só queria meio que dividir a minha experiência de estar lendo esse livro, que é um livro super controverso, mas que eu gostei muito. Tipo, estou gostando muito. Enfim, anyways. Uau! Ficou perfeito. Sério, eu tenho agora uma mesinha pra minha mesinha. Tava construindo isso com o meu pai. E na verdade foi bem por acaso, a gente só foi, tipo, fuçar umas coisas na Leroy Merlin. Sei lá, eu vi um negócio desse pra vender e daí eu pensei, por que eu não faço meu próprio? Um negócio pra vender custava R$200. Esse aqui custou R$50. Tudo, tipo, com tudo, custou R$50. Posso colocar, tipo, meu note aqui embaixo, né, quando eu não estiver usando. E aqui, futuramente, eu vou colocar, tipo, Legos no meio.
pra não, tipo, entortar, né, aqui. Legos velhinhas e tal, e daí aqui nessa ponta, né, futuramente, porque por enquanto eu não tenho o suficiente pra encher, eu vou colocar livros, assim, até aqui mais ou menos. Vai ficar divertido. E por enquanto, na verdade, é só, tipo, um auxílio, assim, pra não ficar um monte de coisa espalhada na mesa. E depois eu também tenho meu mousepad pra botar aqui. E eu achei interessante que ficou, tipo, meio que da mesma altura, sabe? Desses livros. Achei que ficou bonito. E a gente pediu pra cortar lá na Leroy, né? Que lá na Leroy dá pra cortar. Então, eu mostrei pra vocês. Ui, abriu direto na página. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho de chuva, é porque tá chovendo muito, gente. Tá muito bom. Então, eu não contei pra vocês meu plano de hoje, mas hoje é sexta-feira. E eu tenho esperança de postar esse vídeo no sábado. Então, eu quero ver se eu termino de ler este livro hoje. Não é difícil, mas pode se tornar uma tarefa um pouco complicada. Mas, assim, hoje tá perfeito, né? Porque tá chovendo e tal, pra ler livros. Enfim, veremos. É um dia que eu tirei, assim, pra fazer isso. Eu olhei a previsão do tempo, tá? Tipo, está tudo dentro do programado. Cara, fiz uma pausa na leitura, porque eu fui ver aquele filme na TV com meus pais. Por isso eu não filmei nada, porque tava no quarto deles, né? Mas aquele filme que foi indicado ao Oscar, não sei se ele ganhou ou não, até tem que pesquisar. 1917, que é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial, que foi filmada em plano sequência.
E, juro pra vocês, quando eu comecei a ver o filme, eu tava achando muito ruim, porque era só os caras ali na trincheira tentando, sei lá. Eu pensei assim, nossa, mas vai ser só a trincheira, esse plano sequência. Plano sequência é um estilo de filmagem que não tem corte, tá? Ele acompanha 100%, tipo, o personagem o tempo todo. Então, longa-metragem de plano sequência, eu sei que esse filme, se não me engano, ele tem 2 ou 3 cortes, mas são cortes sutis que a gente não percebe. Mas fora isso, não existe corte, é tudo sequencial, assim, tipo... Enfim, e aí esse filme vai acompanhando esses 2 soldados que vão ter que entregar uma carta pra cancelar um ataque militar ao inimigo, porque vai ser uma emboscada e todos os 1.600 soldados vão morrer. E aí, tipo, meio que o cara só tem umas 24 horas pra entregar isso e o cara tem que ir a pé. E ele tem que atravessar linhas inimigas, trincheiras inimigas, tipo assim, é muito tenso o filme. E, tipo, eu não sabia que ia ser tão bom, porque como eu disse pra vocês no início, eu pensei, ai, meu, que chato, olha só esses caras nessas trincheiras aí, meu, e agora? Vai ser 2 horas só disso, e na real não, sabe? Mostrou tão bem a indignidade da guerra, a descartabilidade das pessoas que, assim, eu fiquei chocada, sabe? Meu Deus, sério, tipo assim, o filme é muito bom. E aí, então, ele me prendeu por 2 horas. E agora eu vou voltar a ler o livro, mas assim, esse livro quebra meu coração, é muito triste. O filme do 1917 também foi muito triste, assim, ó, é uma noite de entretenimento triste, mas eu não posso considerar entretenimento, porque não foi entretenimento, né, foi cinema. E esse aqui, acho que pode ser considerado literatura, assim, pode ser que as pessoas não tenham gostado e que tenham visto muitos defeitos, mas é inegavelmente bom e bem feito. Vou continuar lendo e espero terminar logo. Terminei, gente. Vou pensar um pouco sobre o livro. Acho que eu vou reassistir o vídeo do Livraria em Casa. Vou dormir. E acho que amanhã eu converso um pouco mais sobre. Eu não sei se vai dar pra ouvir, mas eu ouvi no Jerônimo de novo. Peguei um chicken, hambúrguer de frango e mais frango aqui. Só que tá muito quente, tem que dar uma esperada. Ó, nossa, só tem um hambúrguer no teu negócio. Que tristeza, olha só, ali no cantinho triste. Não sei tirar. Vou tentar. Ah, ficou bom, né? Então, gente, terminei o livro. Eu adorei segurar o marcador assim. Enfim, gente, terminei o livro. Olha quantas marcações tem por aqui. Eu não achei que eu fosse marcar tanto. Faz um tempo já que eu não ando marcando muito livros, mas eu acho que esse é um livro que conversou muito comigo de uma maneira geral. Aconteceram várias coisas, tá? E assim, o final do livro ele vai ficando mais feliz, entre aspas. Eu não diria feliz, mas pelo menos dá um indício de que aquelas pessoas todas estão saindo de dentro do fundo do poço, sabe? Não sei se vocês se lembram da Zoe, que é a meia-irmã do Frank. Eles são filhos da mesma mãe. E ela é bem mais nova, e ela inclusive é bem mais nova do que a própria Cleo. O jeito que ela leva a vida dela, meio que ela se desvaloriza muito. E ao mesmo tempo, era o Frank que sustentava a Zoe, ele pagava as contas dela. Só que daí quando ele casou com a Cleo, ele falou assim, meu, eu tenho um limite de pessoas que eu posso sustentar e eu vou optar por sustentar a Cleo, então Zoe, você se fudeu, eu não vou mais pagar as tuas coisas a partir de hoje. E aí a Zoe meio que tem que se virar, sabe? A conta bancária dela passa, tipo, de inexistente pra negativa muito rápido e ela tá, tipo, sem comer há um tempo, assim, sabe? Tipo, sei lá, ela tava comendo miojo, não sei. E aí ela tava meio nessa merda, assim, e aí ela tinha arrumado trabalho num lugar, uma loja de um designer de roupa, muito legal e tal. Só que a Zoe, quando ela
ela fechava a loja, ela pegava emprestado essas roupas que o cara vendia na loja, usava nas festas, depois devolvia. Então, tipo, quando o cara descobriu isso, ele meio que demitiu ela. Meio que não, ele demitiu ela. Ficou ainda pior a situação financeira dela, e aí nisso, ela foi num, tipo assim, como se fosse um encontro de alcoólicos anônimos misturado com meditação. Cara, uns negócios muito malucos, assim. Lá ela conheceu uma mulher que era Sugar Baby. E aí essa Sugar Baby falou assim, meu, olha só, ela não tava tentando cooptar ninguém, assim, eu acho que ela só tava conversando mesmo com a Zoe. E aí a mulher falou assim, cara, eu sou Sugar Baby, meio se tu tá com problema, assim, de grana, talvez seja uma boa ideia. Eu, tipo, tenho o meu perfil nesse site aqui, daí a mulher ensinou lá o site pra Zoe. E se tu, tipo, tiver com vontade de testar alguma coisa nova, de repente tu vai lá e faz um perfil pra ti. E a Zoe ficou tipo, bah, meu, não, só não, sabe? Tipo assim, eu faço qualquer coisa, mas isso aí tá fora dos meus... tá, tipo, além dos meus limites. E foi passando até que a Zoe realmente se sentiu completamente sem opção. Ela precisava pagar as contas, ela não tava com coragem de pedir dinheiro pro irmão dela, que é o Frank. E aí ela tava tipo, mano, tá, vou fazer meu perfil. Aí ela fez o perfil, e logo em seguida que ela fez o perfil, alguém já veio falar com ela, que era um cara de meia idade, japonês. Deu o cara convidou ela pra tomar saqueria, sei lá, tipo num lugar que é um bar que tu toma saque. Ela foi meio desconfiada, assim, do tipo, achando que ele ia querer serviços além da mera companhia dela, enfim, ela tava tipo, mano, imagina se... como é que eu vou dizer que não e tal, ela tava muito nervosa. E na verdade o cara era muito gente boa, e o cara tava explicando pra ela que ele é casado há muitos anos e tal, e às vezes ele meio que, tipo, ele sente saudade de se conectar com as pessoas mais jovens, já que ele não tem tanto contato com os filhos, e ele não tá procurando, tipo, uma pessoa para fazer serviços sexuais pra ele, simplesmente uma pessoa pra, tipo, vamos jantar e conversar? E ele tá disposto a ajudar financeiramente essa pessoa que se dispuser a ir jantar com ele, conversar e trocar uma ideia. E aí a Zoe fica muito, tipo, caralho, mano, que conceito diferente, sabe? Tipo, pô, esse cara não tá tentando extorquir nada de mim, ele só quer minha companhia porque eu sou interessante. Porque realmente o cara achou a Zoe interessante, enfim. E aí eles foram conversando, a Zoe tomou um boy pra caramba, assim. E a Zoe tem epilepsia e ela toma remédio pra isso. Então, tipo, quando tu mistura álcool com remédio pra epilepsia, dá uma grandíssima de uma merda. Então ela meio que apagou. E daí tu pensa assim, porra, daí fudeu pra ela, né? Só que na real não. Ele pegou, levou ela pro quarto de hotel dele, tipo, e deixou ela na cama, dormindo. E enquanto ele dormiu no sofá e tal. E ela acordou de roupa, e ela ficou assim, meu Deus, eu acordei de roupa, que novidade. Ela viu que o cara era muito legal, e ela viu que ele era, tipo... ele acabou virando meio que uma figura paterna pra ela, porque eles trocavam muita ideia, tinham muita, tipo, intimidade pra conversar, e ele meio que ensinava umas coisas pra ela de vida, assim. Até algumas... uma das coisas que ele falou pra ela, foi uma das minhas marcações aqui, que eu achei bem interessante que ele falou. Esse personagem, eu achei que ele foi bem construído, porque ele é um cara japonês, ele tem uma mentalidade muito japonesa, sabe? Tipo... japonês ocidental, até o fato de ele ter convidado a guria pra ir tomar saquê num bar de saquê, isso é meio, tipo, não foi estereotipado, sabe? Tipo, é assim mesmo. Mas enfim, ele fala algo do tipo, você quer saber qual é a chave para uma vida feliz? Tipo, só tem uma chave para a vida feliz. Nada de expectativas, nada de preferências. Se você preferir um resultado, provavelmente ficará decepcionada. Eu não prefiro nada e sempre me surpreendo. Assim, cara, isso pode parecer muito com depressão, tá? Mas ao mesmo tempo, também é um jeito muito zen de levar a vida, sabe? Meio que, tipo, eu vejo às vezes a minha mãe agindo assim dessa forma, sabe? E às vezes pode ser um pouco incompreensível pra mim, que nunca tive muito contato com a cultura japonesa, às vezes é um pouco difícil pra mim entender essa vibe. Mas eu entendo um pouco sobre o que ele está falando, mas eu não tenho total compreensão e por isso eu achei interessante. Marquei porque eu quero ainda pensar um pouco mais sobre isso, sabe? Aí a Zoe pergunta pra ele, né? Tipo, já que ele não espera nada, não tem preferência por nada, ela pergunta. Então, você está dizendo que se você tem duas opções agora, uma de que eu lhe dê um beijo, outra que eu lhe dê um soco na cara, você não tem preferência? E o cara falou, eu tentaria não ter preferência. Talvez você me beije e eu tenha uma afta. Talvez você me dê um soco e me traga uma nova perspectiva sobre a dor. E daí ele fala algo como, se ele não tiver preferência, meio que a vida fica livre pra mostrar pra ele o que ele precisa. Praticamente aquele lance de confiar no universo, sabe? Daí a gente entende que, tipo, o assunto Zoe ficou meio que resolvido, porque aí a Zoe meio que não vai ter mais problemas financeiros, porque esse cara vai ajudar ela e ela vai poder continuar a faculdade de boas e tal. E ao mesmo tempo ela conseguiu alguém a quem recorrer de verdade, porque o irmão dela não é uma pessoa muito... pra quem tu possa pedir conselhos. E esse cara japonês então meio que ele vai fazer esse papel. Não que a Zoe não tenha tido um pai, mas ele vai fazer esse papel assim, meio de tipo, aquele cara mais velho com quem tu pode conversar sobre a vida e vai te explicar algumas coisas, enfim, tipo, é legal. Tipo assim,
assunto encerrado. Voltando pra Chloe e pro Frank, o que era mais esperado de tudo aconteceu. Eles vão sim se separar, e eles decidem se separar nesse momento, assim, depois que a Chloe sai do hospital, porque eles veem que, tipo, não tem mais nada em comum, ou talvez nunca tiveram, eles estão sempre brigando, e a Cleo meio que cobra do Frank o fracasso da vida dela, sabe? E eu acho um pouco complicado isso, tipo, eu entendo que os dois são pessoas meio merda, cada um à sua maneira, mas assim, é merda pra ti mesmo tu fazer isso. Tu colocar a culpa do teu fracasso nos outros. Eu parei de trabalhar com arte porque eu me casei contigo. Parei de ter inspiração porque tu é um bêbado. Sim, são coisas que podem acontecer, mas ao mesmo tempo não tá tanto assim na responsabilidade do outro. Primeiro porque o outro não fez de propósito, eu acho que essa é uma análise um pouco mais superficial. O que geralmente acontece é a gente ter altas expectativas na outra pessoa, a pessoa frustrar essas nossas expectativas que são fictícias, e a gente, tipo, se sentir frustrado, abandonado, enganado, enfim, mas na verdade é só uma coisa, uma ficção que a gente criou na nossa cabeça. E a segunda análise é sobre colocar a culpa do nosso fracasso nas outras pessoas, é que a gente se exclui de olhar para os nossos próprios atos e ver o que a gente poderia melhorar. E eu não vou dizer nem ver aonde que a gente tá errando, porque às vezes ver aonde que a gente tá errando é meio inútil, porque a gente se foca demais no erro, e não é papo de coach. Sei lá, a Cleo me irrita um pouco, sabe? Eles estão vivendo separados enquanto ainda estão casados. E aí meio que cada um tem um tempo pra si, assim, pra descobrir o que vai fazer da vida, enfim. O Frank meio que vai continuar apaixonado pela Eleanor, e assim, a Eleanor é uma pessoa legal e vai ser uma pessoa legal pro Frank. Como a Eleanor é uma pessoa mais velha e regula mais de idade com o Frank, além de eles terem um relacionamento mais maduro entre eles, a Eleanor em si é uma mulher mais madura que vai respeitar aquele relacionamento esquisitíssimo anterior do Frank, sabe? Então, por esse ponto eu acho legal. Eu acho que eu não tinha falado o nome da Eleanor antes, mas a Eleanor é aquela outra mulher por quem o Frank estava apaixonado, que é uma mulher que trabalha com ele. Meio que a história do Frank tá resolvida, assim, sabe? E aí vamos para a Cleo. E a Cleo, tipo, eu acho que talvez seja a personagem mais triste de todas e a mais quebrada de todas. Mais quebrada ainda mais do que o Frank, sabe? Conversando com um amigo dela. Esse amigo dela indicou ela pra uma oportunidade na Itália, que era pra fazer uma residência de arte. E a Cleo realmente vai. E ela tá preparando essa grande exposição que ela vai fazer sozinha. Uma série de quadros e também tem uma instalação artística que ela mesma bolou. E aí, nesse meio tempo, o Frank já está muito forte ali com a Eleanor, e a Eleanor fala assim, cara, a gente vai estar planejando morar junto e tal, eu gostaria que tu te divorciasse da Cleo, porque eu acho que não tá certo tu morar comigo estando casado com outra pessoa. E o Frank fala, beleza. Aí ele vai até a Itália pra, tipo, com os papéis já, pra Cleo assinar o divórcio, e lá eles conversam e ficam, e tipo, e é meio triste essa conversa, assim, sinceramente falando. Assim. Me pegou muito o final do livro também, porque a Cleo percebe que o Frank é pra Eleanor aquele homem que ela sempre quis que o Frank fosse pra ela, sabe? Ela se dá conta que o Frank não foi pra Itália visitar a Cleo, tipo, e aí, como é que você está? Não, ele foi pra Itália porque a Eleanor mandou ele pra Itália. É meio triste, sabe? Se parar pra pensar, meio que essa é a dinâmica dos relacionamentos. Vai ter um relacionamento que tu vai fazer muita merda, e se tu, tipo, se der conta que tu fez muita merda, talvez no próximo tu não faça essas merdas. Mas é meio merda também, tipo, tu ser quem sofreu as merdas e ver que a outra pessoa tá recebendo tudo aquilo que tu gostaria de ter recebido, sabe? Toda a atenção, todo o carinho. Complicado, complicado. E aí a Cleo tá triste e tal, mas ela vai mostrando pro Frank todas as obras que ela fez pra essa exposição. E no final convida ele pra entrar nessa instalação, que tá lá num galpão e tal. E aí o Frank, tipo, ele é um cara que não chora. Ele pode acontecer a maior merda homérica do mundo, ele não vai chorar. Tipo, nunca. Isso também faz parte de alguns dos traumas da infância dele. E daí quando ele entra nesse galpão, ele sente exatamente o mesmo cheiro e exatamente a mesma vibe de quando ele encontrou a Cleo naquela situação de querer encontrar Jesus. E é o mesmo cheiro de terra, é o mesmo cheiro, talvez, sabe, tipo, misturado com sangue, é uma coisa assim. E aí ele chega lá e meio que a instalação é sobre aquele dia. E daí tem terra no chão, tem tipo um projetor projetando luz vermelha, né, pra ser a parte do sangue e tal. E aí, quem tá visitando a instalação é convidado a deitar-se em cima desse monte de terra que tá no chão e olhar pro teto. Que é tipo, se colocar no lugar da Cleo naquele dia, sabe? E essa é tipo meio que a obra-prima dela, dessa exposição que ela está planejando. E cara, o Frank fica putaço da vida. Tu tá pegando a experiência mais traumática da minha vida e tu tá fazendo essa merda, porra, que merda. Tipo, o cara fica muito bravo. É um pouco revoltante, só que ao mesmo tempo a gente entende nesse momento assim que talvez a Cleo ela tenha encontrado uma maneira muito boa de se expressar e uma maneira, tipo, sabe, tipo, encontrado a arte dela, sabe? Porque convidando o Frank a participar dessa instalação de arte,
que ele chora pela primeira vez desde quando ele era uma criancinha, sabe? Então também foi muito interessante, muito legal essa parte. Pesado, mas legal. Meio que é isso, sabe? Tipo, o livro termina com todo mundo meio que encaminhado. E é mais ou menos isso, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha sido insatisfatório. Eu juro por Deus que eu fiz o meu melhor pra fazer um vlog de leitura desse livro. Mas é um pouco difícil, como eu disse pra vocês, já que não é uma história linear. Mas eu com certeza diria que essa foi uma ótima leitura. Lá em 2022, tava muito no hype aquele livro, Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Esse livro, Cleópatra e Frankenstein, tem a mesma vibe de Meu Ano de Descanso e Relaxamento, sabe? Poderia até ter acontecido na mesma, sabe, tipo, no mesmo grupo de amigos. Então eu diria que quem gostou de Meu Ano de Descanso e Relaxamento pode ser que goste desse livro aqui. Eu não sei se eu já falei desse livro aqui no canal, porque em 2022 eu não tava muito ativo no YouTube, não. Mas acho que foi, inclusive, por causa desse livro que eu comecei a ficar com vontade de voltar a fazer vídeos. E Meu Ano de Descanso e Relaxamento trata mais ou menos desses mesmos assuntos aqui, mas ele não chega a falar dos assuntos. Esse aqui entra no assunto, né? Tipo, uso de drogas, tipo, abuso, enfim, aquele lá é mais light. Então, se vocês quiserem começar por aquele e depois vir pra esse, pode ser também uma boa ideia. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, tem um vlog de leitura de Orgulho e Preconceito que eu postei recentemente. Então, tipo, se vocês quiserem dar uma olhada, tá bem maneirinho. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. E tchau!